Amém. Abra suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 15. Nosso assunto nessa noite, nós vamos falar sobre a obediência é melhor que o sacrifício. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos ler só os 3 primeiros versículos. Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Sábado vai ter um culto de ação de graça em Eldorado. Todos vocês estão convidados para chegar ali a partir das 19 horas. Amém? Amém. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Samuel exortou a Saul dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta a palavra do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora, investe contra Amaleque, condenando ao anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade nem do seu povo, matando também mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Amém? Amém. Pegue as suas mãos. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, Aleluia. grandioso e soberano Deus, nós te Bendito louvamos, seja Senhor. Deus. Engrandecemos o teu nome porque o Senhor é santo. Amém. Que o Senhor, ó Deus, possa usar os meus lábios, Senhor. Sim, Que o meu Senhor Deus. me diminua para que cada dia mais o Senhor cresça, Senhor, na minha vida. Sim, Senhor O Senhor da fala glória. conosco nessa noite, Senhor. Em Abra o nome nosso de Jesus. entendimento. Sim, Dá-nos a meu revelação da tua palavra. Sim, E Senhor. que cada dia mais, Senhor, nós possamos estar assim com nossos corações aberto, com nossos corações aquebrantados, que o Senhor possa nos dar um espírito reto, um coração segundo o teu, uma mente de Cristo, Aleluia. Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória Os a irmãos Deus. podem sentar? Antes de começar a entrar no texto, eu gostaria de falar um pouco sobre como que é o reino do Senhor Jesus Cristo, como que o Senhor lidava com seu povo e lida até hoje com seu povo Israel, o povo escolhido de Deus. O reino de Deus, o povo de Deus, Deus escolheu que a teocracia. O que é a teocracia? É Deus mandando direto, coordenando o seu povo. Então, Deus sempre levantou juízes para estar dirigindo o povo. E o povo de Israel. E os outros povos, eles tinham o que? Reis. Tinha reis que governavam o seu povo, lideravam o seu povo. E o Israel não era assim. E Samuel foi um dos últimos juízes que teve. Samuel, ele já estava ficando velho. E o que aconteceu? O povo começou a clamar por um rei sobre Israel. E isso não era problema para Deus. Deus já ia preparar um rei para Israel, mas no tempo correto e no tempo apropriado. Então, Samuel já estava ficando velho e o pessoal ficou tudo preocupado, porque os filisteus investiam muito sobre Israel. E o que eles fizeram? Começaram a clamar um rei. E Samuel ficou triste com aquilo e orou a Deus. E Deus falou com ele: Samuel, eles não estão rejeitando a ti como juiz, mas estão rejeitando a mim, que eu não reine sobre eles. Mas fala com o povo que eu vou dar a eles um rei. E explica para eles qual que vai ser a função do rei sobre eles. Então Samuel foi, chamou o povo, passou toda a ordem de Deus, e Saul foi escolhido para ser rei sobre Israel. Os irmãos sabem, né, a tradução do nome Saul, que quer dizer pedido a Deus. Então Saul quer dizer pedido a Deus. Então eles pediram e Deus deu eles um rei. E Samuel voltou para Ramá, voltou para a sua escola de profeta, e Saul começou a reinar. Então, na primeira investida do rei Naás sobre Israel, ele queria que o povo se entregasse, que o povo tivesse seu olho direito furado, para que ele não entrasse em guerra com Israel. Mas o que aconteceu? Deus levantou Saul nessa batalha e ele ganhou sobre o rei de Naás. Amém. Depois teve em Micamá seu filho Jonatas,
ele foi um homem o qual teve o privilégio nessa batalha, que ele e seu escudeiro investiram e guerrearam sobre aquele povo e teve a vitória. Só que Saul, irmãos, ele era um homem camponês, fala que um homem belo, formoso, a qual o homem mais alto só chegava até o seu ombro. Mas ele não tinha nada, era o menor da sua tribo, era o menor da sua casa. E o que aconteceu? Ele foi ungido rei de Israel. Só que no meio desse percurso, irmãos, ele esqueceu o que Deus tinha feito na vida dele. E quando ele começou a reinar, começou a ter posses, Saul deixou que o seu coração enchesse. E o que aconteceu? Saul começou a fazer as coisas que não era para ele fazer. Saul, o que ele fez? Foi desobediente quando ele ofereceu o holocausto. Samuel estava demorando em chegar e o povo queria se dispersar, e o que ele fez? Ofereceu o holocausto. Depois ele faltou com misericórdia com seu filho, queria matar seu filho Jonas, porque ele proclamou um jejum, Jonas não sabia, e a guerra estava intensa. E o que aconteceu? Jonas foi comer um pouco de mel, e ele não sabia disso, que o pai dele tinha decretado um jejum para todos os guerreiros. Então ele não agiu de misericórdia. E outra, quando ele quis oferecer a Deus algo que não custasse ele nada. Voltando para o nosso texto aqui, irmãos, no primeiro versículo fala assim, ó. No primeiro versículo fala assim, aonde Samuel, ele é enfático, ele fala assim: Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Você pode ver que quando Samuel chega até ele, Samuel está falando com ele, falando: ó, você lembra, foi eu que te ungi rei sobre o povo de Israel, foi a mim que Deus usou. Então agora você vai ouvir a palavra de Deus que eu tenho para você. E ele fala assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel quando atacavam eles saindo do Egito. Quando o povo foi chamado para sair do Egito, o que aconteceu, irmãos? Moisés saiu liderando aquela caravana com aquela multidão. E o povo de Amalequita, eles não estavam em guerra com Israel. E eles ficavam pegando aquelas pessoas que estavam ficando para trás, aquelas pessoas cansadas, aquelas pessoas mais velhas, e matando aquelas pessoas. E o povo não estava em guerra. E eles foram matando e deixando aquelas pessoas pelo caminho. Então, Deus pegou e falou que era para Moisés anotar aquilo, porque quando ele colocasse o povo dele num lugar, em paz, ele iria o quê? Iria vingar dos amalequitas pelo aquilo que eles fizeram. E então, irmãos, chegou a hora que Deus já tinha colocado um rei sobre o seu povo, e ele ia dar a ordem, igual foi dada aqui, para vingar dos amalequitas, para que extinguisse eles da face da terra. E o que aconteceu? Deu a ordem para Saul. E o que Saul fez? Ele não cumpriu aquilo que Deus determinou. Saul, o que ele fez? Ele poupou o melhor do gado, ele poupou o melhor das ovelhas, ele poupou o rei, e quando Samuel chega até ele, ele fala assim que tinha cumprido a ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não cumpriu a ordem de Deus. O que aconteceu? Veio a palavra de Deus sobre a vida dele, aonde Deus iria tirar ele do trono. Mas antes disso acontecer, irmãos, essas coisas que foi entrando no coração de Saul, é porque Saul, ele já achou que poderia caminhar com suas próprias pernas. E o reino do Senhor Jesus Cristo, qual ele ia estabelecer um rei sobre o povo de Deus, seria um rei a qual ele seria ungido por Deus, pelos profetas, né? Samuel no caso. Ele iria fazer toda a função recebida de Deus, e não iria exercer a função sacerdotal, porque somente o sacerdote é quem poderia fazer essas coisas. Mas o que aconteceu? Saul fez o que não podia. Ele ofereceu holocausto a Deus, e somente o sacerdote poderia fazer isso. Então nós podemos ver que Saul encheu o seu coração. Em Provérbios 16, verso 18, fala assim: a soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Olha só para você ver. Ele já achou que ele, como rei, ele poderia fazer qualquer coisa. E não era assim.
Ele poderia fazer se fosse outra nação, mas com a nação de Israel não. Porque o próprio Deus é quem cuida de nós. O próprio Deus é quem vela por nós. E é Ele que vai adiante de nós, lutando as nossas batalhas. Amém? Amém. Então o que acontece, irmãos? Quando ele usou desses três, ele usou com falta de misericórdia, com desobediência e com avareza, quando ele quis oferecer aquelas coisas que sobrou, que era consagrada a Deus, Deus se irou muito com isso. Porque olha só para você ver, quando fala assim, ó, no versículo 3 fala assim, ó: vai, pois, agora, investe contra os Amaleque, condena-os ao anátema, consagrando ao Senhor. Você pode ver que ele, tudo que era vil e desprezível, ele matou, ele destruiu. Mas o rei e tudo aquilo que era bom aos olhos, o que ele fez? Ele separou para poder oferecer holocausto, mas não era isso que ele ia fazer. Só quando Samuel indagou ele, ele falou assim: o povo separou. O povo era o que? Os soldados dele estavam debaixo da ordem dele. Então o que acontece? A desobediência de Saul é que levou ele à ruína. Eu li aqui em Provérbios 16 e 18 que fala: soberba procede à ruína. Provérbios 16 e 18 fala assim: a soberba procede à ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Eu lembro, irmãos, que em 2002, uma patinadora de Jogos Olímpicos, a patinadora artística, ela tem o nome de Michele Cauã. Ela estava participando das Olimpíadas em 2002 e ela era favorita à medalha de ouro. E o que aconteceu? Ela um dia antes da final, ela pegou e deu uma entrevista. E ela falou assim com a repórter. A repórter perguntou para ela: por que você, antes dos Jogos Olímpicos, você rompeu com a sua antiga treinadora? Tinha uma treinadora que já tinha ajudado ela a alcançar várias e várias medalhas de ouro. E ela pegou e falou assim: eu rompi com ela porque eu quero mostrar para o mundo que eu posso conseguir vencer sozinha. Olha só para você ver. Ela estava com a parceria com a treinadora por muitos e muitos anos, tinha ganhado várias e várias medalhas, e quando foi em 2002, em Salt Lake, nos Estados Unidos, ela pegou e tinha rompido com a sua treinadora. E um dia antes ela deu essa entrevista e falou dessa forma. O que aconteceu? Ela entrou, começou a fazer sua apresentação, e no meio da apresentação ela caiu e perdeu a medalha de ouro. Ela foi medalha de prata. Então olha só para você ver, ela num ponto da vida dela, ela já achou que não precisava mais da treinadora, a qual tinha ajudado ela a ganhar medalhas e medalhas de ouro. Então você pode ver que Saul, ele sempre ouviu o profeta, mas chegou um ponto que ele não começou a ouvir o profeta mais. O profeta falou que estava chegando para fazer o holocausto, que ia chegar, e ele achou que estava demorando. Seus guerreiros se dispersando, o que ele fez? Cumpriu as funções sacerdotal. E isso não é para cumprir. Só o sacerdote poderia oferecer o holocausto a Deus. Então, com isso aí as coisas foram entrando sobre a vida de Saul. E Saul, ele foi se perdendo pelo caminho. Então, irmãos, Deus, ele quer que sempre nós olhemos para trás, para nós vermos de onde ele nos tirou e aonde nós estamos hoje. Você pode ver que o salmista fala assim: o Senhor pega o solitário e coloca ele em família. O que é isso? É a família cristã. É a nossa família. É a nossa família que nós temos que entender, que nós temos uma família em Cristo Jesus. Você pode ver que Saul, quando ele chega, que ele é chamado para ser proclamado rei, ele estava escondido no meio das bagagens. Você vê que eles chegaram, carregaram ele e colocou ele diante do profeta. Então você pode ver que o profeta unge ele, proclama ele rei, ele começa a reinar, mas quando o profeta chega até ele com a ordem do Senhor Jesus Cristo, ele já não estava escutando mais. E olha só para você ver, isso foi o que levou ele à ruína dele. Então nós temos que entender que hoje, quando o Senhor Jesus Cristo está usando os profetas dele, está usando os homens dele, é para quê? Para estar nos direcionando, nos norteando. Amém? Amém.
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No verso 2 fala assim: assim diz o Senhor, resolvi castigar os amalequitas. Resolvi castigar os amalequitas. Quando a gente olha isso, a gente acha assim: nossa, nosso Deus ele é ruim. Não, nosso Deus ele é justo. Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho por causa dos amalequitas? Quantas pessoas tiveram suas vidas interrompidas no meio do caminho? Então o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Manda acabar com os amalequitas. E quando ele poupa ao rei, ele poupa o melhor do gado, poupa aquelas ovelhas, ele estava interferindo que numa ordem direta de Deus, num plano, numa determinação do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo ali, irmãos, ele estava influenciando em algo que ele não poderia. Ele tinha que simplesmente cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou. Amém. Então quando você olha para trás, não quer dizer que você está olhando para o passado, não. Você não está se apegando ao passado, igual foi o caso da mulher de Ló, que ela olhou para trás com um sentimento ali naquela cidade. Ela olhou ali para aquela cidade de Sodoma e Gomorra com as coisas que estavam no coração dela. Não. Nós olhamos para trás, sabendo que o Senhor Jesus Cristo nos tirou de um charco de lodo e colocou nossos pés em terra firme. E é por isso que nós sabemos que nós somos dependentes e carentes do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá em Lucas 17, 14 e 18... fala de 10 leprosos que estavam à beira da estrada e fala que eles estavam gritando. E Jesus falou assim, ó, vai e apresenta ao sacerdote. Vai e apresenta ao sacerdote. Aqueles leprosos, eles tiveram fé, porque eles foram. Eles simplesmente foram. E eles sabiam que nenhuma pessoa, se ela não tivesse curada, ela não poderia chegar até o sacerdote. E apenas o sacerdote é quem falava se estava limpo ou não. E fala que eles foram andando. Eles foram andando e no meio do caminho, um deles olhou e viu que estava limpo. Ele viu que estava limpo, o que ele fez? Ele voltou. Ele voltou e louvando a Deus e glorificando em alta voz. E ele pegou e chegou até Jesus. E Jesus pegou e falou, uai, vocês não eram 10? Vocês não eram 10? Aonde estão os outros 9? Olha só para você ver, esse leproso, ele sabia que nada, ninguém poderia fazer aquilo por ele. Somente o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E o que o Senhor Jesus Cristo fez? Restituiu ele. Porque um leproso, ele não tinha nada, irmãos, a não ser sua própria veste, sofrimento e ficar isolado. Um leproso, se ele tivesse vindo no caminho, viesse outra pessoa, ele tinha que gritar, leproso, leproso, para a pessoa desviar o caminho. Você pode ver que ele voltou e falou assim, eu quero que Deus me vê. Na Bíblia que não fala, mas ele queria mostrar para Deus como que ele era. Ele queria mostrar para Deus como que ele era perfeito, como que Deus fez. Jesus fez ele perfeito. Então, irmãos, ele voltou e Jesus fala com ele assim, pai, a tua fé te salvou. E nós vimos ao contrário, quando nós vimos Simão, o leproso, em Lucas 7, 44 e 46. Fala que Simão, ele era um leproso, Simão ele foi curado. E o que aconteceu? Simão voltou para a sua vida. E ele fez um banquete. E nesse banquete ele convidou Jesus, porque senão poderia ficar muito ruim, porque Jesus curou ele. E quando ele chegou lá, Jesus ficou no canto, e ele chegou, colocou a mesa, e depois eles começaram a conversar ali, começaram a estar naquela reunião, e fala que veio aquela mulher e quebrou aquele vidro de alabastro sobre Jesus. E eles ficaram falando que poderia ter sido vendido, poderia dar para muitos órfãos, alimentar muitas pessoas. E o que aconteceu? Jesus vira para Simão e fala assim, pegam aí Lucas 7, 44 e 46. Vamos ler. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Então virou em direção à mulher e declarou a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxesse água para lavar os pés, como é costume. Esta, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou
com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Olha só para você ver. Então, Simão, ele estava mostrando que ele era grato a Deus, que ele era grato ao Senhor Jesus Cristo. Ele não estava mostrando que ele era grato. Jesus não queria isso, mas ele tinha que colocar Jesus num lugar de honra. E hoje, muitas das vezes, nós agimos assim. Na hora que é de nós colocarmos Jesus Cristo no lugar de honra, nós não colocamos. Na hora que é para nós darmos honra ao Senhor Jesus Cristo, nós não damos. Sempre que tudo que nós temos é o Senhor Jesus que nos dá. Hoje, você pode ver que você tem saúde, quem te deu? O Senhor Jesus Cristo. O ar que você respira, você pode ver o emprego que você tem, você pode ver a casa que você tem, tudo é o Senhor Jesus Cristo que nos Amém. dá. Nós somos dependentes e carentes do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém, irmãos? Amém. Então você pode ver que quando Saul era a hora dele pegar e mostrar a gratidão dele a Deus, o que ele fez? Ele pegou e não quis gastar nada que era dele. Ele poupou o melhor do boi, das ovelhas, ali para poder o que? Oferecer holocausto a Deus. Nós vimos em outra situação Davi, quando Davi chega ali em Araúna e vai oferecer holocausto ali a Deus, o rei fala com ele, pega tudo, pega o gado, pega a terra, pega a lenha, pega tudo e oferece ao seu Deus. E ele fala assim, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe. Eu tenho que pagar por isso. Pode colocar preço e ele pagou tudo. Porque nós sabemos que nós, irmãos, temos que oferecer a Deus o nosso melhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o provedor em nossas vidas. Então, quando nós vamos oferecer ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter ciência e consciência, nós temos que trazer o melhor. E é isso que nós temos que fazer. Aleluia. E você pode ver que o caráter de Saul não foi esse. Saul o caráter dele era daquelas pessoas assim, quando dá certo, ele bate no peito. Quando dá errado, ele pega e mostra o pessoal, mostra outras pessoas, aponta o dedo indicador, que foi aquilo que ele fez. Falou, não, foi o povo. Quando ele chegou, Samuel chegou e falou, cumpri a ordem que Deus deu. Mas quando Samuel falou sobre as ovelhas, sobre os gados, o que ele fez? Falou assim, ó, o povo era comandado por quem? O exército era comandado por quem? Por ele. E ele falou assim, que eles trouxeram aquilo. Então, quando dá certo, a pessoa é artifício. Quando dá errado, ela foi vítima. Quando você dá certo as coisas, você é livre, mas quando dá errado, você é o que? Escravo. Então nós vitimamos, e Saul ele quis fazer de vítima, mas não teve como, porque do Senhor Jesus Cristo ninguém escarnece. Amém. Do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ninguém se zomba. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele sonda mente e coração. É por isso que todos os dias nós temos que estar com nossas mãos erguidas, nossas mãos santas, ao Senhor Jesus Cristo, olhando para dentro de nós mesmos. Nós temos que olhar todos os dias para dentro de nós e falar, Senhor, dai-me um espírito reto. Senhor, dai-me um coração segundo o teu. Senhor, nós precisamos que o Senhor venha nos direcionando no centro da tua vontade. Então é por isso, irmãos, que nós temos que entender todos os dias que nós somos dependentes e carentes do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma vida para cada um de nós que estamos Glória aqui. a Deus. E é uma vida de paz, uma vida a qual Ele vai nos dar um corpo transformado. É uma vida que nós vamos para aquela terra que mana leite e mel, igual o irmão falou. Nós vamos para uma terra que mana leite e mel. É uma terra que nós não conseguimos, irmãos, imaginar o que tem aguardado para nós. Amém. Nós vamos estar num lugar santo, um lugar onde o Senhor Jesus vai ser a própria luz, onde nós vamos reinar com Ele, onde nós vamos receber as nossas bênçãos, onde nós vamos receber uma coroa para cada cabeça. É por isso que hoje nós temos que nos esforçar e não deixar que o nosso coração nos engane. Enganoso é o coração do homem, mas nós temos que lutar contra os nossos desejos. Hoje você pode ver que o diabo ele tem colocado engodo aí na frente de todas as pessoas, esse mundo. E muitas pessoas têm trocado uma vida de 70 anos, 80 anos pela eternidade.
Então nós precisamos todos os dias falar: Senhor, me dá um espírito reto. Senhor, me dá um coração segundo o teu. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos todos os dias buscar, a face do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, irmãos. Amém. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Então nós precisamos ir com afinco. Nós precisamos ir em direção ao nosso alvo. Nós tivemos ontem uma palestra muito boa com o irmão Marcelo, onde ele falou que nós devemos ter objetivo. É isso que nós precisamos ter objetivo. Se o nosso objetivo é salvar almas, nós devemos ir com esse objetivo, com esse intuito. Se o nosso objetivo é o quê? Porque do cristão, o objetivo do cristão é salvar almas. Se é louvar, vamos louvar. Se é adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, mas vamos ter um objetivo. Vamos ter um objetivo porque os dias estão chegando. E a única coisa que você vai levar vai ser o quê? As suas obras. Você vai levar as suas obras, porque um dia você vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo e vai apresentar as suas obras. E Ele vai chegar e vai falar contigo: servo bom e fiel. É isso que todos nós temos que ouvir do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que hoje nós podemos fazer algo. Ontem e amanhã não nos pertence. Então é por isso que nós temos que entender que existe 2 dias na vida do ser humano, irmãos. 2 dias na vida do ser humano. É o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por quê. Esses são os melhores dias. Porque igual ontem foi falado sobre a pessoa viver uma vida vagueando, uma vida sem sentido. E nós não podemos viver assim. Porque se você for olhar, a vida do ser humano ela é muito curta. Então nós temos que ter objetivo e sermos pragmáticos. Amém? Vamos levantar? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. A irmã Benedita vai estar chegando aqui. O irmão pode louvar daqui? Pode. É porque aqui eu estou perto da minha vista, não está muito boa. Eu vou louvar